Fique à vontade. Tu acha que, isso se falando de outras religiões, que se o sexo ou o casamento, enfim, fosse permitido aos padres, reverendos, pastores, existiria, talvez diminuiria a questão de pedofilia entre padres, enfim? Olha, Tu acha que tem alguma relação? eu não tenho como fazer qualquer afirmação nesse sentido, porque eu não tenho nenhuma experiência nem de estudos sobre essa área, né? E nem de pastoral, de ter exercido uma pastoral nessa área. Então, o que eu falar, eu vou estar falando o que eu acho, né? E o que eu acho não importa. O importa é que eu sei. Porque eu já me peguei pensando sobre isso, porque a religião católica, pelo fato de não permitir que os padres casem e tudo mais, eu já me perguntei, será que se fosse permitido, aconteceria menos casos de pedofilia? Posso dar minha opinião? Pode? Acho que não. 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 Não tá relacionado? Não, acho que não. Só que reprimir o desejo sexual que é instintivo do ser humano, né? Se ele pudesse fazer isso mais abertamente, será que mudaria alguma coisa? Não, porque a gente tem homens aí que não são padres, são casados ou não, e são pedófilos. Entende? Então, acho que não mudaria, não. Eu acho que tá no instinto dele ali. Agora, a questão do padre poder ou não se relacionar sexualmente, tem um livro que chama A História do Sexo... Não, O Sexo na História, que é muito interessante. Ele explica a sexualidade ali, inclusive em alguns reinos. Eles explicam que o sexo era tão mal visto assim, a igreja viu o sexo de uma forma assim tão repugnante que é como se qualquer pessoa que fizesse sexo, ela estaria tipo que se sujando. Não tem outra palavra mais bonitinha para isso agora. Se sujando. Sim. Então, o padre não poder fazer sexo é como se você mantesse ele imaculado, o mais próximo de Deus. Na verdade, a ideia sempre foi o homem estar o mais próximo de Deus possível, né? E ele não se relacionar sexualmente seria uma forma dele dele ser imaculado, dele ser puro. Pois é, e aí que entra a questão de falarem que Jesus nunca casou para não envolver o sexo. Exatamente, o que faz total sentido, né? Você acha que Jesus casou? Eu posso ser indelicado? Então, para ser santo, precisa ser um punheteiro. Basicamente. Tudo bem bater uma punhetinha, mas... Isso tá tudo bem. Pois é, né? Como que a igreja vê masturbação? É pecado? Também não tem nenhum... A igreja anglicana também não tem esse debate internamente, não. Será que... por isso que eu volto a te dizer que as pessoas não falarem sobre isso parece que anula a existência, né? É a mesma coisa do nosso trabalho. Ninguém quer falar sobre isso, porque a partir do momento que tu fala, tu admite que existe, aí tu já tem que ficar na posição de concordar ou não. Eu diria assim, no meu caso, assim, na igreja anglicana a gente não tem a confissão. Pode ter. Se um fiel vem, quiser se confessar, a gente vai aceitar e vai obedecer o voto, o silêncio, né, em relação à confissão. Mas não tem. Mas vamos supor que algum fiel venha a mim e fala, quero me confessar. Em relação a qualquer esse assunto, masturbação, sexo, alguma coisa assim, a minha resposta seria: e? Não tá fazendo por quê? Saiu sem ter que rezar nenhum Pai Nosso, nem Ave Maria. Né? Agora, o reverendo, vocês como reverendo, tem algum... Assim, ó, pode ser bem boba essa pergunta, mas tem algum... Porque eu sei que em outras religiões tem, mas tem alguma barreira que... Sei lá, vocês teriam uma cartilha do que um reverendo, por exemplo, pode ou não fazer na sua vida sexual? Não existe. A igreja deixa... Não se fala sobre isso, né, então? É aquela coisa assim, nós temos... A questão da homoafetividade é aceita 100%. Né? Você tem clérigos, né? LGBTQIAP+, né? Então, nesse sentido, talvez haja algum escândalo, possa haver algum escândalo, eu nunca ouvi falar, pode ser que haja, em questão de infidelidade. Né? Isso não é uma coisa. E a traição é algo mal visto? Assim, a questão da... Como é que fala? Eu até esqueci. Na verdade, a pergunta foi mal feita. A traição é vista pela sociedade em geral. Hoje existe outras vertentes aí de relacionamento, que é poligamia, casamentos abertos, meio liberal. A igreja demanda sobre isso, conversa, fala pode, não pode, ou... Não,
ser anglicano, tem um outro bispo, o bispo Roger, que ele tem uma história que ele conta que eu acho muito bacana. Ele disse que uma vez uma moça, ela entrou para a igreja anglicana. Entrar para nós é quando você se confirma. Tá? Que é se Equivalente a confirmar? crisma da igreja católica romana. Mas se você já é crismado, você não é confirmado na igreja anglicana, você é recebido. A gente não refaz. Ah, né? mas existe o batismo. Existe o batismo se você não for batizado. Ah, tá. Se você for batizado, a gente não faz rebatismo. Né? Qualquer igreja que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado. Tá valendo. E essa moça, ela chegou para ele e falou assim: e agora? O que eu preciso fazer? Ele... Hã? O que eu não posso fazer? Ele... Não, que roupa que eu posso vestir? O que eu posso comer? O que eu não posso fazer? Aí ele falou: eu acho que você entrou para a igreja errada. É que a gente tá acostumado a isso, né? Ser anglicano é muito difícil. Por quê? Porque não existe norma de conduta. Ah, mas isso é interessante. Não existe norma de conduta. Não uma existe você cartilha pode ali. isso, você não pode aquilo. A gente não gosta de regra, mas a gente ao mesmo tempo fica confortável quando elas existem, né? Porque tem um mapa, um guia. Uhum. Me perguntaram aqui antes de começar o podcast, que pergunta que você está receosa em fazer? Obviamente, as perguntas sobre sexo, sempre a gente vai ter um pouquinho mais ali de receio de perguntar. E foi muito engraçado que a sua esposa estava ali fora e ela falou assim: mas imagina, ele tem 4 filhos. Foi muito engraçado isso. Ou seja, o senhor tem 4 filhos, né? E eles, hoje, não sei se a gente pode falar sobre isso, todos eles estão também dentro do anglicanismo? Não. Não? Não. Eu tenho 4 filhos, 2 casais, tenho uma neta, né? E nenhum deles frequenta a igreja. Olha só. É bem tranquilo, bem de boa. Muito tranquilo. Interessante. Todos foram batizados dentro da igreja anglicana, né? Mas nenhum deles frequenta mais. O que precisa para ser batizado? Para se batizar. Eu Vontade. me batizei lá no catolicismo, mas se eu quiser me batizar novamente, eu quero ser uma nova pessoa agora, eu posso? Você pode ser uma nova pessoa porque você decidiu. Agora, a Sempre- gente não faz rebatismo. Tá, não Porque isso faz. não torna ninguém novo Isso, na nossa então- ideologia. Mas é feito agora, falando literalmente de como isso acontece, é na água igual as outras religiões? Como é o processo? Como quiser. A pessoa escolhe? Não, é de acordo com a igreja. Porque normalmente a gente faz por aspersão. O que é a aspersão? A gente derruba água em cima da cabeça. Tá. Né? Como é feito na igreja católica romana. Mas, se quiser fazer por imersão também, não há nenhum Tá problema. tudo bem? Deixa eu ficar de olho aqui na minha hora. Batismo, e se for uma mulher trans ou um homem trans, é o mesmo procedimento? É a mesma coisa? Também. Agora eu vou falar algo que pode me trazer problemas, né? É isso que a gente quer ouvir. Então, mas eu vou falar. Na igreja anglicana, né, não existe o rebatismo. Uhum. Você só batiza uma pessoa que nunca foi batizada ou, na dúvida, se. Mesmo que batizado em outra religião. Em outra religião, em outra igreja cristã, seja ela qual for, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. A gente não faz o rebatismo em hipótese alguma. A não ser em caso de dúvida. Por exemplo, uma pessoa vai se casar e não sabe se foi batizada ou não e quer ser batizada, precisa ser batizada. Uhum. Ela não sabe, ela não se lembra. Né? Uns dizem que sim, outros dizem que não, então Mas faz. por que não pode ter o rebatismo? É que nosso entendimento do batismo, que o batismo é a porta de entrada para a comunidade de todos os fiéis. Todos. Então, se você já foi batizado, você já é cristão. Não há Já necessidade. passou pela porta. Sim. Por que você vai entrar de novo? Uhum. Né? Então, existe um respeito ao batismo de todas as outras igrejas. Um reconhecimento. Né? Legal isso. E então não é feito. Mas, aí, nesse caso, durante a pandemia, me trouxeram uma pessoa, uma mulher trans, que estava passando pela sua transformação ali, como é que fala? Transição? Transição. Da transição, no momento, cheio de dúvidas, cheio de problemas. Eu falei, olha, eu não sou psicólogo, eu sou reverendo, mas se ela quer conversar, vamos conversar. Eu não recebi ninguém dentro de casa naquela época da pandemia, a gente realmente se fechou muito, né? Então, a gente conversava na garagem. Então, coloquei umas cadeiras ali e ficamos conversando. E ela falando os problemas e tudo mais. E o que eu faço é, como disse Rubem Alves, né? Eu procuro exercer a arte da escutatória e não da oratória. Né? Simplesmente escutar. Até o momento que, por 3 vezes, ela reclamou que
pessoas da família provocam chamando ela pelo nome do batismo. Pessoas, nome de batismo, nome de batismo. Eu falei, você me dá um momento? Eu fui pra dentro, peguei um livro de oração comum, me paramentei, peguei uma bacia d'água, fui lá pra fora e falei, eu entendo que a pessoa que foi batizada com esse nome nunca existiu. Porque se essa pessoa existisse, você não estava passando pelo que você está passando agora. Né? Essa pessoa nunca existiu. Logo, você, fulana, nunca foi batizada. E se o seu problema é esse, a gente te batiza agora. Caramba. E foi o que E foi aconteceu. feio. Mandaram justamente essa pergunta agora pra fazer pra ti. Caramba. E ela encontrou a paz dela? Espero que sim. Tomara, né? Espero que sim. Porque que uma pessoa trans, ela é batizada, É, ela se descobre outra pessoa depois. Então, a pessoa que ela se descobriu não foi batizada. é. Porque Então, não seria um rebatismo. qual que é a centralidade da cerimônia do batismo? Que nome é dado a esta pessoa, ou essa criança? Uhum. É a partir daí. Então, é a atribuição do nome. Então, como é que você pode aceitar a atribuição de algo que nunca lhe representou, nunca foi você? Sim. Né? Afinal de contas, assim, quem são, né, em pleno da sua sanidade, não é trans, não tem esse problema de gênero, não tem esse problema, e não, eu quero ser trans, Uhum. eu quero virar mulher. Passar por todo esse preconceito, todo esse sofrimento. Não, isso eu acho que assim, é uma loucura pensar que isso exista. Quem passa por isso é porque, de fato, tem essa identidade e sofre se não assumiu. Não dá nem pra imaginar o tanto. Exatamente, porque ela tem que se identificar, se enxergar ali. Uma pessoa, ela só não. O Leandro Carnal fala isso, que uma pessoa que se conhece, que ela é bem resolvida, ela não vê nada como uma ofensa. Então, se você se conhece, você não é ofendido. E um trans, ele ou ela, uma mulher ou um homem trans, a partir do momento que ele se empodera disso, de que ele se identifica com aquilo que ele, né, se sentiu, que se sente, ele, talvez o rebatismo ali era o gatilho para, né, para ela, não sei se era ela ou ele, ficar na paz, tipo, não, agora eu me sinto isso, porque daí ela vai conseguir impor o respeito melhor. É pra ela Para mesmo. ela mesmo, não fica mal com o que os outros falam, né? Que interessante, olha. Essa negócio do Leandro Carnal, essa fala, quando ele disse você se conhecer, acho fantástica. Você com certeza conhece, né? Conheço. Eu vou provocar vocês agora, né? Quando ele chega e fala assim, se alguém disser, você é um filho da puta. Você Somos conhece todos. mamãe?